This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como um país consegue se manter relevante por tanto tempo? O que é um gigante de pés de barros? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da Rússia, um dos países mais importantes do mundo inteiro no cenário internacional. Esse episódio está inserido em uma série onde eu trato da história de alguns países, desde a sua origem até o mais próximo possível dos dias atuais. Tem uma playlist bem bacana com vários episódios de vários países diferentes. Tem do Brasil, de Portugal, da China e muito mais. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer é compreender onde podemos buscar a origem do que conhecemos como Rússia. E para isso a gente vai para o leste europeu. E de acordo com alguns trabalhos arqueológicos, por volta do século VI d.C., a maioria dos habitantes da planície do leste europeu era composta por povos eslavos. E o mais correto é usar o termo povos, porque temos uma diversidade muito grande. E esse tipo de diversidade é sempre positiva quando se pensa no desenvolvimento cultural dessas civilizações. Fruto dessa diversidade, vamos focar agora em um povo que começa a despontar e que são conhecidos como Rus, R-U-S. De acordo com alguns documentos, o termo Rus significa remador ou homem que rema. E sim, vai ser esse termo que futuramente vai dar nome à Rússia. Mas antes de chegarmos a esse ponto, apenas essa palavra nos dá algumas pistas de onde esse povo chamado Rus se origina. Isso acontece porque usar barcos com remos era uma prática dos povos nórdicos, que precisavam dessa ferramenta para navegar com mais facilidade. Em contrapartida, outras civilizações mais ao sul conseguiam navegar utilizando apenas os seus barcos à vela. De acordo com a tradição russa, o primeiro líder a conseguir unificar os povos e terras eslavas no leste europeu foi um homem chamado Oleg, no ano 882 d.C., controlando uma organização política chamada Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev. E Kiev é a atual capital da Ucrânia, só que a fundação dessa cidade pode ser considerada a origem tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Obviamente, essa questão em comum gera uma série de disputas de narrativas que se fazem presente até hoje. Muitas coisas ainda são bem confusas em relação à fundação da Rus de Kiev, porque uma das fontes que nós temos sobre a criação desse governo é um livro de crônicas. A obra, conhecida como Crônicas de Nestor, fala a respeito da formação e do desenvolvimento dos povos eslavos a partir do ano 850. E é nessa obra mitológica, ao mesmo tempo histórica, que vemos a ascensão de Oleg ao trono. De acordo com o que foi narrado pelo Nestor, o Oleg servia a um príncipe chamado Rurik, que foi o primeiro a conquistar Kiev, dando início à dinastia Ruríkida. Rurik vem a falecer e deixa o seu filho Igor como governante, mas como ele é apenas um jovem, ele precisa de um regente que acaba sendo o Oleg.
O Oleg tem como característica ser alguém voltado para a guerra de expansão e parte para o sul, onde consegue conquistar a cidade de Smolensk, localizada na atual Rússia. Sob o governo de Oleg e do seu sucessor, Sviatoslav I, Rus de Kiev passou por um período próspero de expansão territorial e comercial, estabelecendo um contato relativamente amigável com diversos reinos e impérios. No final do século X, Rus de Kiev estabeleceu relações ainda mais próximas com Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Por mais que, vez ou outra, os dois governos entrassem em conflito, o contato era harmonioso. Porém, Constantinopla estava interessada em influenciar Rus de Kiev por um caminho que não era o da política e nem o da guerra, mas sim o da fé. Desde o século IX, Constantinopla enviava membros da Igreja Ortodoxa para Rus de Kiev, com o objetivo de estabelecer relações diplomáticas, ao mesmo tempo que tentava converter os Rus. Após anos e anos de tentativa, o objetivo finalmente foi cumprido, e um governante Rus se converteu ao cristianismo, alterando toda a fé dentro de Rus de Kiev. Os povos que se desenvolveram no leste europeu tinham diversas tradições religiosas, geralmente politeístas, e ligadas a uma relação com o divino e a natureza. Quando o cristianismo surge e tem contato com essas práticas religiosas, as classifica como paganismo. Por isso que é comum vermos os primeiros líderes da Rússia antiga, que seria a Rus de Kiev, como pagãos. O primeiro a quebrar esse ciclo foi um governante chamado Vladimir I, que governou Kiev até o ano de 1015. Sua principal contribuição para o reino de Kiev foi a adoção do cristianismo ortodoxo enquanto religião oficial do seu reino. Se liga só no que o historiador Serhiy Plokhý disse sobre essa aproximação entre Constantinopla e Kiev, abre aspas. Rus de Kiev adotou muitos dos atributos culturais bizantinos, particularmente no que diz respeito à prática da religião. A liturgia ortodoxa, o monarquismo e o uso de ícones tornaram-se comuns na Rus de Kiev. A literatura russa, que se desenvolveu usando o alfabeto cirílico, narrava eventos religiosos e históricos. A interferência divina desempenhou um papel importante na interpretação histórica. Assim como a cultura russa evoluiu separadamente daquela da Europa Ocidental, o mesmo aconteceu com a economia russa e a organização social. Fecha aspas. Compreender esse ponto é muito importante, porque essas relações que Kiev estabeleceu vão servir de base para a fundação do Império Russo, que virá séculos mais tarde. Por mais que citar o nome dos líderes russos, como eu fiz até agora, dê a impressão de que se trata de um governo centralizado, não era dessa forma que Rus de Kiev era organizado politicamente. O mais correto é dizer que se tratava de uma confederação de principados que eram submetidos ao Grão-Príncipe de Kiev. Se por um lado essa fragmentação política era positiva, porque garantia uma espécie de mobilidade e dinâmica muito grande em relação a batalhas, quando Kiev entrou em declínio, esses vários governos dentro de Rus de Kiev se tornaram um problema. O declínio de Rus de Kiev aconteceu juntamente com o enfraquecimento do Império Bizantino e da expansão mongol. O Império Mongol conquistou todo o território de Rus de Kiev no ano 1240. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and Joy. This episode is brought to you by Hyundai. Whether you're running errands with the kids or heading on a weekend escape, the new 2025 Hyundai Tucson Hybrid is packed with class-leading advanced safety features like blind spot view monitor, forward collision avoidance assist, and wireless phone charging, so you can stay focused on what really matters. Learn more about the new Tucson Hybrid at HyundaiUSA.com.
Mesmo que Rus de Kiev tenha caído para os mongóis, diversos membros da dinastia Ruríkida continuaram a governar reinos independentes pelo leste europeu. Boa parte desses reinos podiam ter seus príncipes no trono, mas precisavam pagar tributos ao império mais estabelecido. Um desses reinos era o de Moscou, que era governado por grãos-príncipes. Um desses príncipes marcou a história da Rússia por inaugurar uma nova forma de governo e trabalhar para a sua expansão. Eu estou me referindo a Ivan IV, mais conhecido como Ivan o Terrível. Ivan reinava sobre Moscou desde 1533 e agora precisava lidar com o Império Otomano. Aproveitando uma espécie de vácuo de poder deixado pelo fim do Império Bizantino, Ivan IV se autoproclama czar de todas as Rússias em 1547 e dá início ao período czarista da Rússia. O termo czar é uma referência a César do Império Romano. E essa nomenclatura foi usada porque Ivan IV considerava Moscou a terceira Roma, sucessora direta de Roma e de Constantinopla. A primeira ação de Ivan como czar foi instaurar um novo código legal, estabelecendo quais seriam as leis a partir daquele momento. Em seguida, ele estruturou o seu exército de uma forma mais eficiente para estar preparado para enfrentar as ameaças dos grandes impérios daquele período. Para além das guerras, o Ivan também fez algumas reformas religiosas e em 1553 criou o Pátio de Impressão de Moscou, uma espécie de imprensa da época. Livros, folhetins e até jornais começaram a circular em Moscou, provocando uma grande mudança social por conta dessa inovação tecnológica. Com todas essas reformas administrativas, militares e políticas, Ivan se voltou para o território que antes pertenceu ao Império Mongol e então começou as suas guerras de expansão. Em 1555, ele já tinha conquistado o Kazan e em seguida foi em direção à Sibéria. A conquista da Sibéria não foi rápida e só foi concretizada na década de 1580. Por mais que essas conquistas aumentassem o território do czar russo, a sua forma de governar e a sucessão ao trono trouxe uma grande instabilidade na Rússia. Ivan IV faleceu em 1584, tendo governado a Rússia como czar por 37 anos. Nos 29 anos que se seguiram após a morte do primeiro czar, 6 líderes passaram pelo trono russo. Foi nesse cenário de instabilidade que um nobre chamado Mikhail Feodorovich Romanov foi eleito de forma unânime para ser o novo czar da Rússia, sendo o primeiro membro da família Romanov a sentar no trono russo em 1613, dando início assim à dinastia Romanov. Os primeiros anos de Mikhail I no poder não foram fáceis. A Rússia, nesse período, tinha 2 grandes inimigos, que a todo momento colocavam em xeque a soberania do czar sobre o seu território. Um desses inimigos era o Reino da Suécia e a República das Duas Nações, um dos nomes administrativos do governo da Polônia e da Lituânia, que a essa altura pertenciam a uma mesma unidade política. Desde 1605, a Rússia estava em guerra com os poloneses, e foi sob a administração de Mikhail I que um tratado de paz foi acordado. É claro que, em um tratado de paz, algo tem que ser cedido, e em 1618, a Rússia perdeu os territórios de Smolensk e Chernigov. Por outro lado, esse período de paz poderia garantir uma instabilidade ao governo russo, para que mais reformas fossem implementadas para garantir o crescimento do reino. Um outro czar importante nesse processo foi Pedro I, responsável por reformas diplomáticas e militares. Pedro I se mostrou um grande líder em batalhas e liderou a Rússia na chamada Grande Guerra do Norte, que foi um conflito que reuniu Rússia, Dinamarca, Noruega e Polônia contra o poderoso Império Sueco. Essa vitória foi tão simbólica e deu tanta moral para Pedro I que ainda em 1721 ele proclamou que, a partir daquele momento, ele era o governante do Império Russo e, além de czar, ele era um imperador. Ao falecer, a sua filha Catarina I assumiu o trono. A sucessão do governo de Pedro I foi muito atrapalhada. O governo russo foi palco de uma série de golpes em sequência.
Esses golpes eram dados pelos próprios membros da família Romanov, mas a cada novo czar ou imperatriz que subia ao trono, um novo período de instabilidade começava na Rússia. As coisas só voltaram a se normalizar novamente em 1761, quando Catarina II governou o país no lugar do seu marido, Pedro III. Catarina II foi uma excelente governante para a Rússia. Ela retomou o processo de crescimento territorial e de modernização do Estado. Na Rússia, ela é considerada uma déspota esclarecida, que é uma classificação dada a governantes que viveram sob o antigo regime, mas se utilizaram de alguns princípios iluministas para aumentar a sua popularidade ou governabilidade. Essa força russa foi testada na questão militar nos primeiros anos do século XIX, quando vemos a ascensão de Napoleão Bonaparte. O czar contemporâneo a Napoleão foi Alexandre I, governante que precisou lidar com a invasão francesa à Rússia em 1812. Por mais que o teste de Alexandre I tenha sido grande, ele conseguiu vencer com louvor. Além de impor uma derrota humilhante a Napoleão, quando o general francês foi derrotado, Alexandre I foi considerado o salvador da Europa e presidiu as conferências que organizaram o mapa da Europa no Congresso de Viena de 1815. Economicamente, o Império Russo era extremamente dependente da sua agricultura. Socialmente, a Rússia era organizada a partir de um sistema de servidão, que, se formos comparar, podemos dizer que é algo relativamente parecido com o feudalismo, em relação à distribuição de terras. O grande problema é que, ao longo do século XIX, a Europa entrou em um processo acelerado de modernização através das indústrias. Como a Rússia se mantinha na servidão, eles nem sempre estavam preparados para acompanhar essa inovação econômica. E com isso, as crises só cresceram. Quem explica um pouco o motivo desse atraso é a historiadora Sheila Fitzpatrick, ao dizer que, abre aspas, nas aldeias, muito do modo de vida tradicional persistia. Os camponeses ainda mantinham as suas terras em posse comunal, dividindo o campo em faixas. Arados de madeira eram de uso compartilhado e técnicas modernas de lavoura eram desconhecidas. Fecha aspas. A principal demanda da população é que ela vivia em uma condição extremamente distante da nobreza russa. E por esse motivo, a Rússia começou a ser conhecida como um gigante de pés de barros. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a Rússia resolve essa questão e como que ela se tornou um dos países mais atuantes na atualidade. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revolução, guerras, União Soviética, Guerra Fria e Vladimir Putin. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou um livro. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre história do mundo comigo por mais de meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. A causa pela qual o povo lutou, a oferta imediata de uma paz democrática, a abolição da propriedade fundiária, o controle dos trabalhadores da indústria e o estabelecimento de um governo dos sovietes foi assegurada. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um manifesto publicado no dia 25 de outubro de 1917 pelo Soviete de Petrogrado. Como você deve ter percebido, o tom aqui é de convocação da população para a tomada do poder e retirada do governo provisório. Beleza, mas que governo provisório é esse? Para entendermos isso, vamos olhar para os últimos anos do século XIX na Rússia. A pressão popular por reformas começou a aumentar, e em 1861, o governo do czar Alexandre II implementou a Reforma da Emancipação, que libertava os camponeses do regime da servidão.
Para muitos, esse foi o ato político mais importante do século XIX na Rússia, pois possibilitou que essa massa de pessoas pudessem ir para as cidades para trabalharem nas indústrias, que começava a surgir bem lentamente. Porém, como a condição de vida dos trabalhadores não melhorou de maneira plena, grupos radicais cresceram, e o czar Alexandre II foi vítima de um desses grupos. Com a sua morte, quem assumiu o trono foi Alexandre III, que decidiu governar o país com mão de ferro, em oposição às reformas liberais que o seu irmão tinha começado. Alexandre III isolou a Rússia da Europa Ocidental, dificultou a atuação do parlamento e agravou a crise social que os russos estavam vivendo. Quem precisou lidar diretamente com essas condições foi o seu sucessor e último imperador da Rússia, Nicolau II, que governou a Rússia entre 1894 a 1917. Foi sob o governo de Nicolau II que ideias socialistas ganharam espaço na Rússia, uma vez que as pessoas enfrentavam uma crise severa, pois a Rússia tinha muitas dificuldades para avançar economicamente. Um dos motivos para a queda do Império Russo foi a sua entrada na Primeira Guerra Mundial. Como a Rússia mal conseguia lidar com as questões internas, ter entrado em um conflito de escala internacional foi um erro, e se mostrou fatal por conta da revolução que estourou em 1917, durante a Primeira Guerra. No dia 27 de fevereiro desse mesmo ano, soldados, operários e camponeses tomaram as ruas e invadiram o palácio do czar. Em março de 1917, Nicolau II abdica do trono e o Império Russo chega ao fim para dar lugar a uma revolução que vai abalar o mundo, pois o socialismo seria implementado pela primeira vez sob a liderança de Vladimir Lenin. Para evitar que qualquer levante monarquista ocorresse, toda a família Romanov foi executada em julho de 1918. Inclusive, eu quero falar mais sobre essa família e as lendas que existem sobre sobreviventes entre os Romanov, mas eu vou fazer isso para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a Revolução Russa mudou completamente a história do país e, de certa forma, a história do mundo todo. Ao assumir a liderança da Rússia, Lenin e os bolcheviques tomaram medidas para diminuir os problemas russos. As terras de grandes proprietários e da igreja foram nacionalizados, além de bancos, minas e fábricas. A dívida que parte da população tinha com o governo foi perdoada. O objetivo dessas ações era ganhar o apoio dos camponeses ao redistribuir as terras e estabilizar a produção. O controle industrial foi dado aos operários e a jornada de trabalho foi fixada em 8 horas diárias. A Revolução Russa teve um lado que foi voltado a melhorar a condição dos trabalhadores russos. Porém, a oposição aos revolucionários foi perseguida politicamente. Por exemplo, a Assembleia Constituinte foi fechada pelo Exército Vermelho, uma organização militar ligada ao Partido Bolchevique. Ainda falando sobre essa repressão política, os revolucionários criaram a Tcheca, uma polícia política focada em perseguir aqueles que eram considerados antirrevolucionários. Uma outra fase importante dessa revolução foi a Guerra Civil Russa, conflito que envolveu os revolucionários no Exército Vermelho e os mencheviques, apoiados por potências estrangeiras. Se liga só no que o historiador Eric Hobsbawm falou sobre a vitória do Exército Vermelho na Guerra Civil. Abre aspas. O ano de Levantes deixou para trás não apenas um país imenso, mas atrasado, agora governado por comunistas e empenhado na construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo. Fecha aspas. Depois que o Partido Comunista se estabeleceu no poder, praticamente todo o mundo capitalista cortou relações com a Rússia. A alternativa, então, foi se aliar a estados próximos que compartilhavam do mesmo desejo de implementação do socialismo. Foi então que, em 1922, a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia se uniram e fundaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como a União Soviética.
A União Soviética era organizada em torno de um partido único, o Partido Comunista. Todas as decisões partiam de Moscou, a sede do partido. Joseph Stalin foi o principal nome tanto em relevância quanto em tempo no poder. Ele liderou a União Soviética de 1927 até a sua morte em 1953. Stalin tinha um grande problema na mão, que era fazer a União Soviética se industrializar e avançar no cenário econômico. A União Soviética adotou uma política econômica planificada, ou seja, quem definiriam quais seriam as metas de produção, as quantidades, os preços e até a demanda seria o Partido Comunista. Stalin também colocou em prática a desapropriação das terras da pequena burguesia, da igreja e de empresários e socializou para a população do campo. Já na cidade, o governo soviético promoveu uma modernização e uma industrialização pesada que acabou dando certo. Citando mais uma vez Hobsbawm, abre aspas, enquanto o resto do mundo, ou pelo menos o capitalismo liberal ocidental estagnava, a União Soviética entrava numa industrialização ultra-rápida e maciça, sob os seus novos planos quinquenais. De 1929 a 1940, a produção industrial soviética no mínimo triplicou. Fecha aspas. Foi essa grande industrialização que permitiu à União Soviética estar preparada para lutar na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram seu território. De acordo com o historiador Hermann Kinder, mais de 13,6 milhões de soldados soviéticos morreram na Segunda Guerra. Inclusive, de acordo com esse mesmo escritor, a União Soviética foi o país que mais perdeu combatentes no conflito. Em segundo lugar, foi a própria Alemanha, com 4 milhões de soldados mortos. Olha a diferença de números. Esses números mostram pra gente não só a quantidade de gente morta, mas dá pra ter uma ideia também do tamanho do exército. Ao final da Segunda Guerra, um outro conflito já estava armado, dessa vez envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética. E claro que eu tô falando da Guerra Fria. A Guerra Fria, sem dúvidas, foi um dos períodos mais importantes da história contemporânea do mundo como um todo. Vocês sabem que, nesse período, os Estados Unidos e a União Soviética disputaram forças, mas não de forma direta. E o nome Guerra Fria é justamente por esse motivo. Para a Rússia, país integrante da União Soviética, esse período vai ser marcado por alguns momentos de transição política. O primeiro deles foi a morte de Stalin, com o início do processo de desestalinização da União Soviética, ou seja, tirar desse governo as principais medidas do antigo mandatório. O novo líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, vai enfrentar crises internacionais, como a crise dos mísseis em 1962, que por muito pouco não colocou o mundo em uma terceira guerra. Um outro líder soviético foi Leonid Brezhnev, que passou por um dos piores períodos de estagnação econômica de toda a União Soviética. Leonid Brezhnev governou a União Soviética de 1964 até 1982. Na parte política, Brezhnev partiu para a linha mais conservadora do Partido Comunista. Já na parte militar, além de vários embates indiretos com os Estados Unidos, a União Soviética passou a ter conflitos com aliados, como a China, por exemplo. De acordo com o historiador Sidney Munhoz, que estuda a Guerra Fria, essa disputa interna fez com que os gastos da União Soviética com o seu exército aumentasse consideravelmente. Esse período de crise aumentou a insatisfação entre as repúblicas soviéticas, ao ponto de levar a União Soviética ao colapso em 1991. E como disse o historiador Daniel Aarão Reis Filho, abre aspas, o inacreditável acontecera. A União Soviética simplesmente deixara de existir. Fecha aspas. Com o fim da União Soviética, a Rússia precisava se adaptar. A República Russa, uma vez fora da União Soviética, tinha muitas coisas para colocar em ordem. O primeiro presidente russo a ser eleito foi um homem chamado Boris Yeltsin, que tinha uma bomba na mão. Como a Rússia tinha herdado muitas empresas estatais da União Soviética, uma das primeiras ações de Yeltsin foi promover uma série de privatizações no país, buscando dar um choque de capitalismo na Rússia.
Enquanto o presidente tentava colocar o seu país no eixo, um ex-membro da KGB chamado Vladimir Putin estava começando a sua carreira política. Putin teve um crescimento político meteórico e, através de alguns contatos e um bom posicionamento político, ele conseguiu ser chamado para trabalhar como vice-assessor do presidente Boris Yeltsin. Yeltsin abriu a economia russa e empresas estrangeiras poderiam agora ofertar os seus serviços para um país que tinha um mercado consumidor de mais de 150 milhões de pessoas naquele período. Enquanto Putin trabalhava para estruturar o governo, Yeltsin lidava com crises políticas, econômicas e sociais. Para vocês terem uma ideia, o IDH e o PIB per capita caíram bastante em comparação com os índices da União Soviética. Até a expectativa de vida foi reduzida de 68 para 64 anos. Com Vladimir Putin dentro da administração de Yeltsin, ele conseguia resolver alguns conflitos com burocratas políticos poderosos, e isso deu ainda mais influência a ele, ao ponto de, em agosto de 1999, Boris Yeltsin escolher Vladimir Putin como seu candidato a primeiro-ministro, e ele foi eleito com facilidade. Além de subir ainda mais na hierarquia do governo, Putin era apontado pelo próprio presidente como seu sucessor, e isso de fato não demorou para acontecer. Nos anos 2000, Putin disputou as suas primeiras eleições presidenciais e venceu com 53,4% dos votos. Em 2004, Putin disputou mais uma eleição presidencial e dessa vez venceu com 71,9% dos votos válidos. A essa altura, Putin já se colocava como um político que não via problemas em usar a violência para conter revoltas e resolver os problemas de segurança nacional. A Constituição russa dizia que não era possível que um líder exercesse mais de 2 mandatos à frente da presidência. E em 2007, Putin arquitetou um projeto que alterava esse tipo de lei. Em 2018, Putin concorreu mais uma vez à eleição presidencial e venceu, dando início ao seu 4º mandato como presidente, mas que na prática o mantinha no poder desde 1999. Para os especialistas em política russa, Putin age como um ditador que restringe a atuação da imprensa, persegue a população LGBTQIA+, usa o aparato do Estado para eliminar adversários, mas faz isso tudo dentro da legalidade, uma legalidade que ele mesmo atuou para transformar em seu favor. Esse tipo de governante é conhecido também como um autocrata, se referindo a um líder que tem poderes centralizados e é ileso a qualquer oposição democrática. Putin coloca a Rússia em uma série de questões, principalmente envolvendo questões internacionais, como a guerra contra a Ucrânia e a relação com a OTAN e os Estados Unidos. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que você pode procurar e eles vão servir como complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro se chama Revolução Russa, o segundo se chama Corrida Espacial e o terceiro se chama Queda da União Soviética. Agora, bora fazer um resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Rússia, estamos pensando em uma nação muito antiga e que, desde a sua origem, procurou ser próspera e dominar grandes extensões territoriais. A partir do governo de alguns czares, a Rússia se tornou uma potência militar da era moderna, mas a sua estrutura social era relativamente atrasada em comparação com outras nações. Essa questão foi resolvida a partir de uma revolução que destronou e assassinou uma das dinastias mais antigas da história da Rússia. Após a Revolução Russa, a União Soviética assumiu a responsabilidade de modernizar o país, fato que foi testado na Segunda Guerra Mundial e em seguida na Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, a República Russa precisou caminhar com suas próprias pernas e resolver uma série de crises sociais e econômicas, e esse cenário político foi o ambiente perfeito para políticos como Vladimir Putin ganharem espaço, e no caso de Putin, atuar como um autocrata. É possível que a Rússia seja futuramente um personagem importante para mediar as relações já delicadas entre os Estados Unidos e a China, em um cenário de possível radicalização da violência. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!